vocês? Primeiramente queria pedir desculpa pela ausência da semana passada, mas é porque eu fiquei doente, fiquei totalmente sem voz, então não ia ser bom forçar, até porque vocês nem iam ouvir, mas eu prometo recompensar o vídeo, tá? Então semana que vem eu posto um vídeo a mais pra vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal aqui embaixo, já deixa seu like no início do vídeo mesmo, pro YouTube me ajudar a alcançar mais pessoas automaticamente. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui na tela e na descrição pra vocês, porque qualquer coisa eu vou avisar pra vocês lá no Instagram. Então, a meta desse mês é 500 inscritos, porque em junho a gente conseguiu bater a meta de 400 inscritos, então se eu chegar a 500 inscritos esse mês ainda, no mês do meu aniversário, eu vou amar, vai ser tudo. Então, gente, por favor, se inscreve, cara, se inscreve. Então é isso, gente. Se vocês ainda não conhecem esse caso da família Turpin, que aconteceu em 2018, foi recente, você vai conhecer agora nesse vídeo. Então, vamos para o caso de hoje. Eu já vou começar esse vídeo falando do David e da Louise, que é um casal, ou era um casal, que se conheceram lá no começo da década de 70, numa igreja. O David era religioso, a família da Louise também, ela também, apesar de ter seus podres por trás. A Louise era abusada sexualmente e suas duas irmãs também. E o pior de tudo é que quem autorizava isso era a própria mãe. O avô materno delas abusavam delas, as três juntas, em troca de dinheiro. Então ele dava dinheiro para sua filha e a filha dava as netas dele para ele abusar sexualmente delas. E isso durou alguns anos até que ela conheceu o David na igreja. E apesar do David ser mais velho que ela tinha por volta de 10, 11 anos e ele tinha seus 18, 19 anos. Os pais não gostaram disso, principalmente a mãe, por conta dos abusos que ela permitia que o avô fizesse com ela. Então os dois fugiram para o Texas. Como o David era uma pessoa muito inteligente, ele era formado em tecnologia, ele dominava essa área, então ele ganhava muito bem. Então logo de início eles já conseguiram uma vida estável, uma vida muito boa e foram morar no Texas. A Louise não trabalhava, mas o David, que ele trabalhava, já era o bastante para sustentar os dois e muito mais. O David sempre aparecia com carros novos e carro do ano, a vida deles era luxuosa, era uma mansão, uma casa, era tudo perfeito. E como, assim que eles casaram, eles já começaram a ter filhos, um atrás do outro, no total eles tiveram 13. Como eles eram bem de vida, a Louise, ela sempre mandava dinheiro pra família dela. Inclusive chegou uma época que a irmã dela pediu para passar uma temporada na casa dela e ela aceitou. Falou que queria ver os sobrinhos, talvez arrumar um emprego, e ela acabou arrumando um emprego lá no Texas. E ela acabou ficando uns meses na casa da Louise. Mas ela já começou a achar estranho alguns pontos que eu vou contar pra você. Ela sempre achava que as crianças tinham um comportamento estranho pra idade delas, ainda mais sendo crianças. Ela notou que todos os seus sobrinhos ficavam trancados no quarto, sem a vontade deles, mas na cabeça dela eles só estavam obedecendo a mãe e o pai. Ela também notou que eles eram magros para a idade deles, mas a Louise alegava que era genética e era deles mesmo e que não estava acontecendo nada. Ela também achou muito estranho porque eles pediam permissão para exatamente tudo.
permissão para falar com a tia, que a Louise não gostava, permissão para sentar na mesa, permissão para ir no banheiro, permissão para lavar a mão, permissão para tudo. E ela também achou estranho que os filhos não vinham todos de uma vez para se alimentar. Vinha um de cada vez, chegava na mesa, pedia permissão para sentar, a mãe autorizava e eles comiam pão com manteiga de amendoim. E isso todo santo dia. Então terminava de comer, eles pediam licença para sair da mesa, aí vinha outro, pedia para sentar e assim ia por diante. O dia que ela achou mais bizarro de tudo foi no dia que ela foi tomar banho, a irmã da Louise. Ela trancou a porta e o David veio e destrancou a porta e ficou olhando pra ela tomando banho. Ela ficou totalmente assustada. A Louise entrou no banheiro, os dois ficou olhando pra ela tomando banho e aí ela ficou assustada e saiu e eles ficaram debochando do corpo dela. Inclusive o David ficava assediando ela mesmo com a Louise sabendo e nada acontecia. E ela já estava se sentindo incomodada com aquela situação de controle, que eles tinham controle total de tudo. Como ela ficou lá para trabalhar, ela não permitia, a Louise não permitia que a própria irmã dela tivesse nenhum tipo de amizade, não tivesse laço nem vínculo com absolutamente ninguém. Ela também não deixava ela ter telefone, nem fazer telefonema. E daí foi a gota d'água quando a Louise descobriu que ela tinha um amigo no serviço. Então a irmã dela não gostou da reação e foi embora, mesmo vendo toda aquela situação dos sobrinhos dela. Para os outros familiares, ela sempre falava, dava uma desculpa, falava que as crianças estavam na escola, que as crianças estavam dormindo, que as crianças estavam bem, e raramente ela falava com as famílias. A filha dela mais velha chegou a frequentar a escola por um tempo, mas a Louise tirou ela, alegando que lá não falava sobre Deus e não ensinava sobre Deus. Só que teve um fato que aconteceu na escola, que a filha dela se tocou no meio da sala de aula, não tendo noção nenhuma das coisas, porque ela vivia em cativeiro em casa. Então ela não tinha noção do que era certo, do que era errado, ela não sabia falar direito, ela não sabia se expressar direito, não só ela, como todos os outros filhos. Então ela começou a se tocar nas partes íntimas dela no meio da sala. Isso foi muito constrangedor, tentando se masturbar ali. Então a professora retirou ela da sala e levou ela até a diretoria e nada foi feito. O diretor simplesmente falou que não podia fazer aquilo e ponto. Não chamou a mãe, não chamou ninguém, não fizeram nada, só falou que não podia. E eles notavam que tinha algo estranho realmente com ela, porque ela ia todo dia com a mesma roupa para a escola. A roupa fedia, ela também fedia, ela ia suja, o cabelo extremamente sujo, ela não lavava o cabelo. Então ela era excluída também pelos amigos, ela não tinha amigos. Então a mãe dela acabou tirando ela da escola, alegando que ia ensinar para os filhos em casa. Então eles mesmos montaram uma sala equipada com todos os materiais de aprender, com mesa, com cadeira. E lá nos Estados Unidos é permitido que se ensine em casa, mas eu creio que a supervisão disso não seja tão boa. Fora isso, a Louise e o David só deixavam eles comerem uma refeição por dia e tomar um banho por ano. Gente, vocês têm noção do que é tomar um banho por ano? Um banho por ano, como que deve... Eu não imagino como que deve ficar o cabelo, não, gente, é inimaginável, um banho por ano e uma refeição por dia. Então vocês podem imaginar o quão magros eles eram e quão pequenos eles eram. E todo dia era a mesma refeição: pão com pasta de amendoim, com manteiga de amendoim. E de forma de tortura, o David e a Louise fazia questão de comprar um banquete, coisas muito deliciosas, deixar na frente deles, comer na frente das crianças, mas não dar nada pra eles.
Como a Louise gostava muito do parque da Disney, o David levava todos eles para o parque da Disney uma vez no ano. Então, creio eu que esse banho era toda vez que eles iam na Disney. Tanto é que eles renovaram os votos de casamento dele várias vezes em Las Vegas. Então, eles viajavam todo ano. E sempre aparecia fotos lindas deles, todo mundo combinando, todo mundo com a mesma roupa. Tem cada foto, uma mais linda que a outra. Inclusive, toda vez, gente, eu sempre esqueço de falar, toda vez que tiver um caso aqui no canal, sempre vai ter a foto relacionada ao caso aqui nesse quadro. Aqui nesse quadro tá a foto da família toda, Turpin. Não dá pra aproximar muito, mas sempre vai ter diferente lá. Enfim, eles viajavam muito, só que os filhos falavam que eles eram obrigados a fazer caras felizes, mesmo eles não estando. E mesmo quando eles iam viajar, eles mantinham os filhos presos dentro de hotel, dentro de trailer. Vale ressaltar que tem uma foto que eles estão de camiseta vermelha, que é essa foto que tá aqui em cima. E a camiseta vermelha tá escrito coisa 1, coisa 2, coisa 3, coisa 4. Que é como eles chamavam as crianças de coisa. Alguns vizinhos achavam o comportamento um pouco estranho, mas eles não faziam nada. Teve um vizinho que via que as crianças ficavam andando de um lado para o outro de madrugada, tipo 4 horas da manhã. Eles trocavam a noite pelo dia, porque eles não viam a luz do dia. O David e a Louise às vezes deixavam as crianças brincar do lado de fora, mas as outras crianças não queriam brincar com elas porque elas tinham o cheiro ruim, eram sujas, não sabia falar direito, não sabia interpretar, não sabia se expressar. Então as crianças meio que não queriam brincar com ele. E uma mãe chegou a perguntar o porquê a mão da menina era branca e do pulso para cima era preto, vamos supor, de sujeira, de encardido. Ela ainda falou que achou que ela estava de luva. Então ela disse que ela não podia lavar do pulso para cima porque gastaria água. Gente, eu, Daiane, se alguma criança falasse isso pra mim, eu já acharia muito estranho, com certeza eu faria alguma coisa. Mas naquela época, ninguém se metia na vida de ninguém. Eles se mudaram algumas vezes e nessa casa que eles estavam, por último, era uma casa perfeita, grande, perfeita pra eles, porque era uma casa muito distante, no interior, então os vizinhos eram bem distantes um do outro, então pra eles era melhor ainda essa não comunicação com o mundo. Então, pra despistar todo mundo, todas as viagens que eles faziam, eles tiravam bastante foto pra postar no Facebook, pra dizer que a família era muito feliz. Então, aí era uma forma de todo mundo achar que tava tudo bem, que tava tudo ótimo. No total, eles tinham 13 filhos, sendo que o mais velho, a mais velha, se eu não me engano, tinha por volta dos seus 28, 29 anos. Eu não vou falar o nome deles, tá, gente? Até porque hoje em dia alguns optaram por mudar de nome, mas continuando aqui no raciocínio, porque a história é longa. A lavagem cerebral neles era tão grande que os adultos, os filhos adultos, se comportavam como crianças de 10 anos, super submissa a eles. Eles eram amarrados na cama, todos os armários eram trancados com cadeado, eles faziam as suas necessidades fisiológicas ali mesmo onde eles estavam amarrados. Então eles dormiam sobre as fezes, sobre a urina, eles não tomavam banho, eles não comiam, eles estavam num estado de desnutrição extremamente, assim, grande, extremamente grande. Então, toda vez que eles se mudavam de casa, que eles chegaram a mudar pelo menos umas 3 vezes de casa, os vizinhos achavam estranho e ir até a casa deles, porque nunca mais tinham visto eles, e viam que tinha coisas erradas ali, como
A casa imunda, imunda mesmo, com cheiro horrível, tudo revirado. Eles viam que tinham fezes, mas eles falavam que não sabia se era fezes de animal ou de pessoa. Tinha arranhões na porta, tinha cordas e correntes nas camas. Viam que tinha correntes nos armários. Um vizinho chegou a fotografar exatamente tudo, mas ele não fez nada. Ele fotografou e deixou armazenado com ele e não mostrou pra ninguém e também não fez nada. Eles também notaram que tinha muito brinquedo bons, brinquedos caros, tudo na caixa que eles deixavam na frente das crianças como forma de tortura também e não deixavam elas brincar. Eles foram até a garagem, viram também que tinha bicicleta nova que nunca foi usada das crianças. Eles também não deixavam as crianças usarem a bicicleta. Tinham também muitas roupas, vestidos caros. Como eu falei pra vocês, o David tinha condições boas de sustentar a família toda. E mesmo assim, ele conseguiu declarar falência 2 vezes. E eles acabavam acreditando no governo por ter 13 filhos, né? Não era nem por questão de receber benefícios, não. Era porque eles queriam fazer aquilo com os filhos. Então, nessa última casa que eles se mudaram, a filha de 17 anos e uma filha de 13 anos conseguiram escapar pela janela. Esse plano ela já estava planejando há 2 anos, onde ela tinha encontrado um celular inativado da mãe dela. Então ela guardou esse celular por 2 anos. Imagina o medo que ela estava, a insegurança, o medo extremo que ela estava da mãe por esperar por 2 anos para fazer uma ligação. Então, a de 17 pulou a janela, ressaltando que foi um risco absurdo ela ter pulado por ela estar em uma desnutrição muito grave, podendo quebrar algum membro, podendo se machucar, porque ela estava muito magra. Ela correu sem rumo, ela desceu a rua, ela conseguiu ligar para emergência. Someone state your emergency? No, oh yes, I'm still here. What's your name? Golden Turpin. Okay, I live in a family of 15 people, and my parents are abusing. They abuse us, and my 2 little sisters right now are chained up. There's 13 kids, and then a mother and father. And how many of your siblings are tied up? 2 of my sisters, 1 of my brothers. How are they tied up, with rope or with what? With chains. They're chained up to their bed. I've never been out. I don't go out much, so I don't know anything about the streets or anything. Do you think anybody in the house will need to go to the hospital? I'm not sure. Sometimes we live in stilts, and sometimes I wake up and I can't breathe because how dirty the house is. When was the last time you had a bath? I don't know, almost a year ago. But sometimes I feel so dirty. I wash my face. E a de 13, ela ficou com muito medo e acabou voltando para casa. Mas foi o suficiente, o tempo suficiente da 17 ligar e chamar a emergência. E a emergência logo foi lá e se chocou com tudo que encontrou lá. A casa estava imunda, tinha muita comida, fartura para todos, mas as crianças não comiam. Quando ele entrou no quarto e viu as pessoas acorrentadas, crianças, os adultos acorrentados, eles não acreditaram. Era uma casa que por fora parecia linda, maravilhosa, uma família cheia de amor, lindo, impecável. O David aparecia, como eu falei, na vizinhança com um carrão sempre, a casa impecável, mas por dentro era uma casa realmente dos horrores, da qual foi apelidado a Casa dos Horrores. Bom, eles foram a julgamento, os dois levaram prisão perpétua, óbvio, e para vocês terem noção que não pôde ser gravado a audiência deles, os julgamentos, não pôde ser gravado, foi tudo em sigilo. Mas, segundo o promotor, eles disseram que alguns filhos pediu para não colocar em prisão perpétua para os pais
porque os pais cuidavam dele da forma que o Senhor falava que era para cuidar. Olha o tamanho da lavagem cerebral, mesmo passando por tudo aqui. Ou se colocasse prisão perpétua, que fosse de um jeito que eles pudessem visitar os pais, porque eles queriam continuar com contato com os pais. Outros filhos falavam que eles roubaram a vida dele e que eles podiam ter agora uma nova chance com eles presos e que eles nunca mais poderiam sair da cadeia porque eles fizeram um absurdo com eles. A única filha que tinha o peso adequado e o tamanho adequado era a filha mais nova, que tinha por volta de 2 anos. Após o julgamento, alguns filhos foram adotados, outros já fizeram faculdade, já se formaram, trabalham na área, uns moram sozinhos, que é os mais velhos, mas todos eles se encontram normalmente. Tem ajuda psicológica, até hoje eles passam por diversos exames, diversos tratamentos, mas fisicamente e de saúde eles estão bem e continuam se tratando psicologicamente. Alguns dos filhos optaram por trocar de nome, porque eles não queriam o Turpin, por ser conhecido o caso, mas eles também se encontram em sigilo, ninguém sabe onde eles se encontram, nem o promotor sabe, só eles sabem onde eles se encontram. Nenhum deles deu entrevista, nenhum deles apareceu depois. Mas hoje, em 2021, estão todos bem. Então esse, gente, foi o caso de hoje. Se você curtiu, não esquece de deixar seu like, de compartilhar com os amigos e também comentar dicas, sugestões, tudo que vocês quiserem aqui nos comentários, tá? Quanto mais vocês comentar, quanto mais compartilhar, mais vai alcançar pessoas. Não saia do vídeo sem se inscrever, por favor, para me ajudar a bater a meta de 500 inscritos esse mês, porque tá vindo muita novidade para vocês. Não esquece de me seguir no Instagram, porque qualquer eventualidade eu vou avisar lá pra vocês. Tá vindo coisa nova, então vocês precisam ir no meu Instagram seguir, porque vai sair coisa nova, vai sair coisa nova. Tô muito ansiosa, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o seu like, me segue no Instagram que vai estar na tela e na descrição. E um beijo. Fique com Deus.